Muito boa tarde, sejam bem-vindas à nossa primeira aula do Box 22, coleção The Green. E a gente vai começar hoje com esse quarto decor muito bonito, na nossa caixinha aqui de MDF. Primeira peça, como eu havia comentado aqui. Oi, seja bem-vinda. Será a nossa caixa aqui, que a gente chama caixa vinho, né? Mas ela tem uma divisória no meio e uma que limita também aqui. Então, ela dá pra colocar o vinho em uma taça, ou sabonete líquido e sabonetes, velas, enfim, difusor. É uma caixa bem versátil, então por isso eu consegui decidir começar por ela, certo? Oi, Fátima, seja bem-vinda, Vivi. Bom, então depois eu vou repassar aqui as partes que a gente havia pintado já, mas vou escolher com vocês as folhas aqui do nosso primeiro projeto, que será floral, código 602. A gente vai usar aqui essa folha. Depois a gente vai utilizar, vamos lá, a gente vai utilizar a 614, que é a outra floral. Oi, Lica, tudo bem? Seja bem-vinda. Vamos usar também aqui a 613, tá? Que é esse verdão aqui, que eu também fiquei apaixonada, achei incrível. E aí a gente vai usar aqui, a gente tá nessa parte, peraí. Acho que essa parte que eu tava, né? Vamos ver essa aqui é. Não esta, não esta, não, esta aqui. Olha lá. Esta aqui, que é o 611. Ah, Lica, está no cabeleireiro, então está aproveitando este momento. Sabe que ontem, antes de ontem, quando você falou que estava assistindo o programa, que eu falei pro pai, ele falou: oxe, mas como ela conseguiu assistir? Ela sempre tá ao vivo. Mas hoje você tá no cabeleireiro, né, Lica? Bom, então essas são as minhas escolhas, gente. 611, 613, 614 e 602, tá? E a gente vai começar tirando as medidas internas pra gente cortar aqui essas duas florais, né? Que tem só um pouquinho de diferença entre uma e outra, tá? Lembrando, claro, eu vou tirar minhas medidas, eu vou falar minhas medidas, mas sempre que vocês forem fazer a caixa de vocês, é bom que vocês reforcem a medida de vocês, tá? Oi, Mara, seja bem-vinda. Porque às vezes de uma caixa para outra dá diferença, tá bom? Então vamos lá. Aqui nós temos, ó, 16,5. Eu tenho aqui na minha 16, na verdade 16,4. E aqui eu tenho 21,8. Essa aqui não é muito grande não, ó, Lica, é 16 por 21 essa caixa. Não é muito grande não. E aí o que eu vou fazer, gente, aqui, ó. Lembra que ela tem um recorte aqui, que inclusive a gente pintou?
lá na nossa aula de preparação, esse recorte dela tem 8 centímetros, mas eu vou cortar o papel um pouco menor. Então, eu vou cortar com 7,8. Pra quê? Pra ele não me atrapalhar na hora de eu encaixar aqui minha divisória, tá? Então, eu vou cortar 4 quadradinhos, né? De 8 ali. Ao invés de 8 por 7,8, na verdade, tá? Beleza? Então, vamos lá. Vou cortar primeiro esse fundo e depois eu vou cortar esse fundo. Com as faixas que vão me sobrar, eu vou cortar as laterais da parte de baixo. Combinado? Então, vamos lá. Pegar minha guilhotina aqui. Quem for nova por aqui, né, Gabi? Eu não tenho guilhotina. Como que eu vou cortar os meus papéis? Gente, basta riscar pelo avesso, tá? Então, vou cortar 16,8, por exemplo, nada mais do que posicionar aqui a minha régua, marco 16,8 com o lápis e corto com o estilete depois, tá? Faço o desenho, e aí sempre pelo avesso do papel, pra não ter perigo de ficar com lápis, porque às vezes muitos papéis, muitas estampas de papel, quando a gente vai apagar com a borracha, ela acaba manchando o papel, então tem que tomar cuidado com isso. Por isso que eu falo sempre para riscar do lado que eu não vou utilizar, tá bom? Então, quem não tiver guilhotina, vai dessa maneira. Como a gente tem aqui a guilhotina, a gente vai cortar aqui, inclusive, para otimizar o nosso tempo. Então, eu tenho aqui de largura 16,4, certo? Deixa eu só pensar aqui. Não, mas vai dar o resto, beleza. É isso. Posso cortar primeiro o 21, né? Também. Nesse sentido aqui, eu vou cortar o 21,8. Que aí vai sobrar aqui, depois vai sobrar ali. Tudo faz, vai dar no mesmo, gente. É só pra eu deixar vocês confusas mesmo. 21,8 é a minha medida, vamos lá. Sobrou uma conchinha, certo? Vamos lá dar uma conferidinha. Vou pegar a outra e vou fazer a mesma coisa. Lembra sempre que o código de barra fica pra cá, tá? Ó, mãozinha direita. Oi, Clarice, seja bem-vinda. 21,8 também, tá bom? Agora aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar pelo 16,4, certo? 16,4. Que, como eu falei, é o que está na minha caixa aqui. Vale a pena vocês darem uma medidinha aí pra não ter perigo. Ó lá. Perfeito, gente. Que lindo, né? Que fica com o envelhecedor. Belíssimo. Qual que é a parte boa? Por eu ter começado pela altura. Essa folha aqui já tá cortada certinho, só vou precisar cortar ela por 8,5 pra considerar ela como uma lateral minha. Precisa mesmo. Clary, o outro você já fez ou não? Ainda não. Mas não fez também, né? O bom é que depois que prepara, dá pra fazer tudo rapidinho, né? Pelo mesmo 16,4, depois mais uma faixinha de 8,5, beleza? 8,5, então é a altura que lá eu tenho por 8, né? Mas como a gente vai considerar ela um pouquinho pra dentro, a gente vai cortar com 8,5, tá? Por isso que a gente tá considerando aqui essa faixinha um pouco maior. E aí, com uma dessa faixa aqui, que sobrou lá inteiraça, ó, isso aqui é restinho, gente, vamos guardar tudo pro nosso alvo, tá? A gente vai cortar essa faixinha também por 8,5, que vai dar tipo assim, no limite, a altura. Oi, meu amor, tudo bem? Tudo bem, princesa? Como você tá?
E aqui a gente vai cortar por 7,8, então. 4 quadradinhos, 7,8. Por quê? Porque aquela lateral, gente, não é contínua, né? E a gente vai respeitar ali o espaçamento. 7,8. Aí, vai dar 3, tá? Vai dar 3 porque o papel tem 30,5, né? E aí aqui a gente vai cortar mais uma dessa outra sobrinha. Então eu tenho 4 faixinhas de 8,5 de altura por 7,8, tá? 4 quadradinhos, né? Não são faixinhas. E aí me sobrou isso aqui, que vai lá pro cantinho dos sobrados. Por hora é isso de corte, tá, gente? O restante a gente vai colar e vai lixar. E nós vamos começar exatamente por onde? Por dentro, né? Por dentro do nosso projeto. Vou utilizar aqui, hoje eu estou com essa cola aqui, que é a da Griarte. Mas vocês sabem, né, que cola aqui a gente usa Acrylex, Griarte, Inkway, Promabond. Todas elas são para artesanato, tá? Tô aqui já com meu pincel com meu rolinho. Vou pegar... Opa! Oi, Fabi. Oi, Ju. Oi, Ni. Quanto tempo? Oi, Edilane. Seja bem-vinda. Vou pegar aqui a minha dobradeira. Minhas lixinhas todas. Vou já deixar aqui meu estilete também. E a minha espátula aqui grandinha. Isso mesmo, ano que vem começa com mais projetos, né? Então vamos lá. Vou começar com as laterais, certo? Então, a gente vai com um pincelzinho de cerda. Bem passadinho. Aí a gente vem com o rolinho aqui, ó. Pra dar uma nivelada aqui na nossa cola. E aí, vamos começar, então, com as laterais. Então, eu vou deixar uma bordinha pra fora, como sempre, pra gente lixar. E uma bordinha lá dentro, também. Então, é um tico aqui fora, pra lixar. Como sempre, a gente deixa. E um tiquinho lá dentro, né? Pra garantir que não vai faltar papel, principalmente porque às vezes as caixinhas são mais... Tem umas caixinhas mais tortinhas, né? Beleza. Fiz a minha borda. E vou fazer isso na minha lateral oposta também, certo? Mesma coisa aqui. Ó, outra lateralzinha, então. Percebam que mesmo as caixas sendo papéis sendo diferentes, não tem problema, tá? Porque assim, é só um pouquinho maior. Nem dá pra super ver. Mesma coisa.
E aí agora a gente vai para os quadradinhos menores, tá? Tem um cachorrinho faminto por aqui. E aqui só tomar cuidado, como a medida é muito parecida, para não colocar o 8 na horizontal, tá? Então mantenha ali o 7,8 e o, né, a medida fica parecida, né, por causa do 8,5. Olha lá, que belezinha. Percebam que não chega ali. O pai já deu, Ani. Você viu, né? O escândalo. Enquanto não bota, ela não para. E às vezes ela tá matando também. Às vezes não basta colocar. Ela fica batendo a patinha pra matar a comida. Tipo uma caçadora. Que é ração, tá? Não é nem uma comida viva. E agora a gente vai para os outros ladinhos, então. Esse floral tá maravilhoso, né? Tá maravilhoso. Então aqui, ó, vocês conseguem ver ali que aparece um pouquinho, né? Pouquinha coisa aparece aqui, ó. Uma caixa gostosa de fazer, né? E aqui o último.
Então, laterais feitas. E aí, agora a gente vai para os nossos fundos aqui, certo? Vou fazer primeiro aqui, para depois ir lá na tampa e lixar. Combinado? A única coisa do lado xadrez, né, é o seguinte. São duas folhas que são parecidas, né? Só que cada uma tem uma estampa no avesso. Então, assim, pode colocar o xadrez e a bolinha, mas, por exemplo, a sua lateral maior, uma certamente vai ser do xadrez, porque é o resto de um corte, e a outra vai ser da bolinha. Então, se não se importar de fazer tipo esse patchwork, pode sim, não tem problema. Acho que deu pra entender, né? Se administrar isso e ficar tudo bem, tá tudo bem. Outra coisa, vamos olhar bem aqui, ó, os parafusos. Por que que eu falo isso? Porque tem manuscrito nesse papel, né, pra não ficar de ponta cabeça. Não é o fim do mundo, mas, né, dá pra evitar. Dá pra evitar isso. Já deixando aí pré-agendado com vocês, mas depois eu confirmo lá no grupo. A nossa aulinha de sábado, tá? Sábado também às 5 horas tem aulinha. E eu não sei, tô querendo fazer talvez o cacho, o caderno, acho que talvez o caderno. Olha lá, quantidade de cola, como eu sempre digo, que a gente consiga movimentar o papel. Gente, essa coleção tá, né? Uau, meu Deus. Olha que coisa mais linda. Maravilhosa. Então, ó. Lindinha, lindinha, lindinha. Beleza, vou colar aqui a minha outra parte. Também fazendo aquela minha, né, ó, abertura. E depois eu vou fazer a parte de fora. Silêncio, aqui. Só um pouquinho. Mesma coisa, ó. Encaixamos aqui bem perfeitamente.
Estão gostando? Olha lá. Que coisa mais bela. Tá ficando lindo, não tá? Imagina, gente. Também uma caixa tipo tampa solta, bota um álbum. Imagina aqui um kit da Granado. Duas velas, um difusor. Tá muito clara a flor. Assim, cara, né? De coisas assim do lar. Bom, perfeito. Aqui é o seguinte. Essa parte eu vou usar na tampa, né? E eu tinha considerado os relógios inteiros. E essa parte ia sair mesmo. Por quê? Porque eu vou fazer a decoração aqui no canto, tá? Porque essa caixa está tão automática? Porque a gente já fez ela em aula, na terça, a Marcinha já tava preparando. Ela falou, já vamos fazer que eu já vou usar. Falei, tudo bem, ela já tá na minha cabeça. Então aqui é o seguinte, pra não me confundir, eu vou passar aqui o estilete pra tirar esse código de barra, tá? E vou considerar então o relógio, tá bom? Vou considerar o relógio aqui, então vai ficar tipo aqui. Então o que eu vou fazer? Caprichar na cola, nessa parte aqui. Colocou as flores, ficou lindo. Também fica lindo também, né? Pra colocar a bebida e o copo também. Então vamos lá, ó. Vou considerar então aqui, né? Aqui em cima no limitezinho. Sempre nessa hora eu corto meu dedo, mas não aconteceu. Ó. Vou passar aqui e lá. E aí eu vou lixar, mas antes o que eu vou fazer? Vou tirar o excesso aqui do estilete, tá? E daí, essa sobrinha depois eu considerei também. A gente usou ela pra forrar aquela parte que eu falei que eu queria forrar. Tem uma parte pequenininha, a gente tirou daqui. Então eu vou forrar. E aqui o que eu vou fazer, ó? Já vou com a lixa de pé. Ó. Sempre lá no nosso tamanho certo. Certo? Beleza? Passamos, certo? Vou vir aqui, eu vou dar mais uma lixadinha, porque às vezes fica, né, uma porosidadezinha da lixa. Às vezes na hora que pega aqui. Quem gosta dela mais clara, pode fazer uma borda de provençal. Pode fazer uma borda de pátina de vela também.
eu acho que vai ficar fantástico. Certo? Então, ó. Lindo. O que eu vou fazer aqui? Antes de deixar ali a borda interna, eu já vou aplicar uma camada do nosso verniz. Oi, sim! Por que uma camada do nosso verniz? Porque ele já vai secando para depois sombrear e fazer a nossa decoração, né? Que é o que importa. Vamos lá. Aqui, que a gente vai fazer. Eu vou usar. Isso aqui é lixo. Isso aqui é lixo. Isso a gente vai usar. Então, verniz acrílico. Verniz acrílico, certo? Vamos aplicar uma camada ali aonde eu vou sombrear. Lembrar então, quem vai sombrear com o pincel, sempre uma camadinha de verniz para facilitar, né, aqui o sombreado. Quem for deixar assim, só envernizar também. Quem for deixar com esse fiozinho branco, vamos dizer que fica do papel, também não tem importância, né? Só não vai passar verniz quem for passar a carimbeira, tá? Quem gosta de carimbeira, não precisa do verniz. Passa a primeira carimbeira, deixa secar um tempo e aí depois enverniza. E também é normal, né, gente? Normal sair um pouco no rolinho a carimbeira, tá? Às vezes até o sombreado do pincel... Amém, obrigada, Clarice. Às vezes até o sombreado do pincel ele sai um pouco, né, no rolinho. Então, aproveitar para passar mais uma camada, que às vezes a gente acaba ralando a lixa e machuca aquele verniz que tava ali. Deixar aqui em cima, que eu vou lixar agora e vai fazer pozinho também. Vamos lá. Lixinha de unha e essa lixinha. Vou botar meu verniz pra cá, pra não comprometer ele. Pra não comprometer o bonitinho. E aí a gente vai então com lixinha de unha nos cantos. Ó lá. E essa depois, por aqui. Deu aquela lixadinha. Tirar o grosso. E aí a gente vai fazer os 4 lados com aquele papel verde que parece um mármore, que parece, sei lá, uma... Então a gente vai começar aqui, ó, por aqui, certo? Por aqui. Olha só, a gente vai tentar
que a gente fez isso, ficou muito bonito. Proteger uma flor, alguns cantinhos de flor para tentar colocar lá na nossa disposição da tampa, tá? Então reparem um pouco nisso, ó, aonde posicionar o papel, tá bom? Tipo assim, tentando proteger. Não vai dar todas, porque né, vai usar bastante do papel. Mas uma parte, assim, é uma questão de ir organizando na hora que for colando, tá? Lembrar sempre também do papel circulado, da beirinha pra cima. Então lembra, gente, que ó, aqui tem uma borda. Nesta borda aqui não vai papel, tá? Não vai papel. Vamos lá. Posicionei aqui. Posicionei aqui. Posiciono nos limitinhos aqui. Beleza? Fiz isso. Vou vir aqui, ó. Estilete. Cortei. Beleza. E aí, vou passar, ó. Oi, Ligi. Ficou linda a sua casinha de doce, Ligi? Olha lá. Lindo, né? Beleza. Aí a gente vai vir pro outro lado. Vamos colocar aqui no limite também. Vamos lá. E vamos cortar. Então, Lige, sabe o que acontece? A gente tinha esgotou. Mas a gente tinha um modelinho dela que tava com um mísero defeitinho. E agora as pessoas estão comprando até ela com mísero defeitinho. Então, de repente, se você quiser muito, tem essa opção. Na verdade é que o encaixe das meinhas, ele ficou um pouquinho pra trás. Então elas não ficam tão suspensas, mas elas ficam penduradinhas, então nem dá pra ver. Eu amei a Maria. Amei, amei, amei. Tanto que eu coloquei ela, né, no calendário do advento. E agora a gente vai para as outras duas partes, certo? Então, ó, aqui eu já tenho uma flor, aqui eu já tenho outra. E vou colar aqui e aqui, então ainda vai sobrar essa verdinha aqui. Eu acho que inclusive foi a que a gente usou.
quando eu falei pra vocês que a gente tinha usado. E aqui a gente segue. Tá bom, eu te mando foto, inclusive, pra você ver como que ela fica, porque a gente montou uma aqui. Ladinho certo, ladinho certo. Passa aqui. E passa aqui também. Certo? E o último ladinho. Então, ó. Aqui a gente vai dar certinho. Não pode ter nenhuma falhinha. Olha. E ainda o meu parece que ficou um pouquinho menor. Vou jogar pra cima. Aqui. Porque o sombreado eu vou conseguir dar uma arrumadinha. Bem no limite. Certo? Ó, todos os cantinhos lixadinhos, então, aqui, certo? E aqui também depois eu vou passar o verniz, ó, e vou sombrear, tá? Vai dar no fio. Até porque aqui, quando a gente considera um pouco antes da voltinha, né, ele dá um 7,8. Então, vai dar no limite, sem margem de erro. Sobramos aqui, ó, florzinha, certo? Agora, deixa eu dar uma solução
pra quem, de repente, pra quem não gostar ou não ficar bom. Porque, né, tá muito certinho mesmo. Vamos fazer o seguinte, ó, tá vendo essa folha aqui que a gente já tá utilizando, tá? Vamos dar uma solução aí pra, de repente, quem quiser. Vamos fazer primeiro, eu vou tirar aqui dela o quê? A nossa lateralzinha. Lembra que eu falei que eu ia ensinar vocês a forrarem a nossa plaquinha? Aquela de encaixe eu não vou, por quê? Porque, gente, ali não tá nem com folga praticamente pra envernizar. Nessa parte aqui, ó. Não tá nem com folga de verniz, tá? Cuidado, pra vocês não depois ficar ruim de entrar. Então, essa não tem como envernizar. Muitas vezes, até não tem como forrar, desculpa. Não tem como revestir, que nem eu quero fazer com essa aqui. Essa daqui, ela só encaixa, então por isso que a gente vai conseguir fazer, porque ela não vai me atrapalhar em nada. Aquelas de encaixar, quando elas têm bastante folga, o que seria isso? Quando vocês compram que ela tá sambando, a gente muitas vezes consegue também fazer esse revestimento, tá? Mas sempre precisa ver se tem essa folga, porque lembra que vai ter papel ali dos dois lados, tá bom? Então, eu vou usar essa parte aqui, e aí o restante eu vou dar ideia pra se alguém que for fazer isso aqui, ó, faltar muito, tipo, faltou, sei lá, pareceu 1 centímetro do meu, não deu certo. Aí eu vou dar aqui já uma solução, tá? Não é o caso, o meu ficou pouquinho sombreado, vai corrigir, tá? Mas eu vou deixar como uma solução pra isso não ser um problema, tá bom? Então, primeiro vamos fazer esse aqui. Vou encaixar aqui, só pra eu ver se isso aqui tem lado, peraí. Parece que não. Ó, aqui que eu tô falando que não tem perigo, porque ela não vai, né, encaixar. Então, vamos lá. A gente vai passar cola de um lado, de um ladinho da nossa madeirinha, tá? Nas laterais que ficam na caixa, não precisa, porque sempre vai ter o encaixe. Então, ó, eu vou passar aqui de um lado. Tá vendo? Vou passar aqui de um lado. Vou passar minha espátula. Ó. Aí, o que que eu já vou fazer? Já vou vir com o estilete, já vou cortar aqui, ó. Pra fazer isso aqui. Aí, eu vou passar cola aqui e vou passar cola aqui. Tá dando pra entender o raciocínio. E vou simplesmente virar. Mas quanto mais certinho eu já viro esse papel, menos bolha, menos dobradeira, menos trabalho ele vai me dar. Tá? Eu já venho aqui. Ó, já passo a dobradeirinha aqui, certo? E depois eu já desço aqui, ó. E aí sim eu termino de tirar. Pra cá e pra cá. Então, ó, ele fica com acabamento pra cima. Aqui não precisa, porque aqui vai ficar embaixo, né? E de ambos os lados. Aí sim eu posso lixar aqui, ó. Vocês podem perguntar, mas Gabi, ali não daria pra fazer? Até dá pra fazer, se a gente desconsiderar a parte que entra ali, porque eu acho muito arriscado, tá? Esse quadradinho, Lico, peraí que eu já vou te mostrar. Ele é a divisória. Ele é uma divisória da caixa. E aí eu quis deixar ele pra encapar, tá? Pra ver como é que eu faço. Eu vou mostrar pra vocês. Essa caixa, ela vem com uma divisória, vamos dizer assim, uma divisória que não tem como você tirar, porque ela já tá ali desenhada, né, o encaixe dela. E ela vem com esse daqui que é opcional.
Então, por exemplo... Gente, dá um trabalhinho fazer isso, mas fica belíssimo, tá? Ó. Porque a gente faz de uma vez, tá vendo? Ó. Olha que lindo. Então, Nica, essa daqui, ela já tem um encaixe. Então, meio que ela não tem muito o que fazer, tá? Ela é assim. Agora, essa, ela é opcional. Depois de pronto, você pode, por exemplo, colocar... Olha que lindo que fica. Faz um... Você pode colocar 2 velas. Pode colocar doces finos e aí pão de mel. Enfim. Sabonete, vela e difusor. Ou não colocar. Mas aí eu queria aproveitar esse tipo de divisória para compartilhar com vocês como dá para fazer de uma vez, simples, prático e objetivo, certo? Agora, a outra diquinha que eu queria compartilhar. Então, suponhamos que, ai, Gabi, o meu faltou muito papel, eu não sei o que aconteceu. Enfim. Aqui não vai sobrar, desse daqui vai sobrar faixas. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer tipo uma moldurinha não, uma faixinha por cima. Então, por exemplo, ó, vou cortar aqui, quantos eu tenho aqui, ó, tenho 3, vou cortar com 1,5 essa faixa. Certo? Ó, aqui eu já tenho 2, tá? E depois eu consigo tirar mais uma emenda, de repente daqui, coisa e tal. Para que isso? Calma que eu não quero deixar vocês verem. Se faltar o papel, tá? A gente pode usar assim. Pode usar com furadorzinho básico, quem quiser. Pode usar o quê? Rasgadinho, que eu amo. Tem gente que não gosta, né? Mas eu amo. Rasgadinho assim, ó. Sempre tirando aqui o ladinho direito, tá? Isso, gente, uma hipótese, tá? Se eu precisar. Tá bom? Se eu precisar. Mas eu creio que vocês não vão precisar. Que vai dar tudo certo. Sem margem de erro, mas vai dar tudo certo. Então, ó. Como essa coleção é bem rústica, ela tem esse apelo que super combina, né? Então não tem importância. Eu vou até posicionar ali pra vocês verem. O segredo do rasgadinho é rasgar de pouquinho, né? Não é puxar de uma vez só. Vai ficar, né, Ni? Então, ó. Isso aqui, tá? Faltou papel? Não tem importância, gente. Faz uma faixinha, tá bom? Ó, coloca aqui. Fica até um detalhe a mais. Principalmente porque vem, né, de fora pra dentro. Posso usar essa alternativa em várias opções? Sim, essa principalmente porque combina, né? Às vezes quando é mais delicado, precisa colocar um furador, né? Às vezes eu faço emenda com emenda. Certo? Então é isso. Não criamos pânico, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Bom, beleza, essa parte tá certa. Depois aqui é só verniz. Como eu falei, eu vou sombrear. Quem quiser passar carimbeira pode passar. Finalizado. Voltamos para a tampa, onde a Pro vai o quê? Sombrear. Então eu estou aqui com o meu paninho, com a minha tinta marrom aqui, molhadinho. Depois eu vou posicionar para vocês a nossa decoração, que ficou belíssima também. Vou dar uma pré-recortada ali nas flores, só para já deixar posicionado para vocês. Então vamos lá. Pincelzinho sombreado, tinta marrom, vamos fazer nossa... Tirei o excesso. Sempre o sombreadinho lá dos opostos, né? Esse aqui. Vou fazer aqui. Um pouco mais escuro. Essa caixa pede. Certo? Secar.
fazer os outros dois lados opostos. Vou dar mais um retoque aqui. Bom, sombreado. Aí o que a gente vai fazer? Eu vou pegar... Opa! Ai, tá mudo também, menina. Aí o que eu peguei? Eu peguei uma plaquinha, que eu gostei muito. Essa daqui. Dê valor ao que não tem preço. Eu achei... belíssima, né, pra colocar aqui. A gente pegou também, pra decorar, este reloginho aqui, de cortiça. E a gente pegou as flores também, né, pegamos flores aqui pra compor. Pra ser bem sincera, eu não lembro qual foi, mas nesse momento, essa daqui que eu vou pegar. E aí, daquela sobrinha lá que a gente fez, a gente vai recortar. Então, eu vou posicionar aqui pra vocês, que depois eu vou recortar com calma, bonitinho. Dá pra colocar uma fitinha banana, né? Dá pra recortar mais uma aqui, ó. Né? E dá pra recortar, ó, essa aqui da ponta. Que aí a gente ainda tem, ó, papel. Olha que maravilha. Então aqui também, ó, a gente vai recortar certinho, né, gente? Só tô dando uma posicionada aqui pra gente marcar lugar. Que aí a gente vai... Vou mostrar mais uma aplicação do verniz. Mas, ó... Botou aqui, né? Olha lá, que coisa linda. Ah, e botamos quem também? Nossa butterfly. Deixa eu colocar essa aqui assim, ó. Eu tô vendo mais sentido nisso aqui, viu? Ó. Fala se não tá belo. Não precisa tampar totalmente o relógio, Gabriel. Ó, aqui vocês vão ver, tem um quadriculado.
Ó, eu tô posicionando a minha plaquinha, tem 2 quadriculadinhos, certo? E aí a gente arrematou a nossa tampa perfeita com a nossa maravilhosa aqui. Fala se não ficou incrível. Bom, flores, pode colocar fita banana, né? Fitinha em relevo. Aplique cola branca. E as nossas flores, quem quiser cola branca. E quem quiser cola quente, que seca mais rápido. E a borboletinha, olha como eu estou moderna. Botei até tortinha. Veja se não ficou a coisa mais linda. Isso. Vocês me veem aí no... Estamos ao vivo? Eita, então nós só caímos no Instagram. Nós só caímos no Instagram. Menos mal. Menos mal, então. E é isso, então, gente. Então é isso. Deixa eu mostrar aqui pra ficar pelo menos. Depois eu vou tentar recuperar esse aqui no Instagram. Eu amei também. Depois, então, só parafusar, né? Vou só repassar uma camadinha de verniz pra tirar as dúvidas. Pra vocês darem aí uma olhada como ficou. Depois eu mando foto dela coladinha, como sempre. Mas vamos passar então uma... Eu amei também, achei que ela ficou belíssima. Já vou aproveitar para passar a última camadinha de verniz, que depois fica mais fácil da gente montar ela, né? Ó lá, sem segredo. Agora só como acabamento, certo? Pronto. Agora sim dá pra colar tudo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Sábado, nossa próxima aula. Então, ou vai ser a caixinha ou vai ser o caderno. Super beijo e até sábado.